E Alhamdulillah, no dia 8 de junho, 18 de junho de 1900, aqui é 800 ou 900? 1900. 915, Napoleão foi derrotado nesta batalha, Waterloo. Waterloo, o Napoleão foi derrotado. Então a promessa foi água abaixo, não havia nenhuma promessa. Então vamos assistir a uma breve metragem que ilustra isso. Vamos ligar. لم تبدأ نكبة 48 قبل 60 عاما، بدأت سياسيا قبل أكثر من 200 عام. عام 1799 استعصت هذه الأسوار هنا في عكا على نابليون، فاتجه تفكيره الاستعماري ضد توسع بريطانيا ووجه نداء إلى يهود العالم. O Israelites, rise up. This is the moment. France is extending its hand to you with the legacy of Israel. Rush to reclaim your position amongst the peoples of the world. Napoleon's appeal made headlines in the French press, but Napoleon was defeated. The only memory of him left in Acre is a statue that bears his name erected at the top of a hill. Yet Napoleon's idea of creating a Jewish presence in the region did not die. 40 years later, Britain revived the plan in response to Muhammad Ali's attempts to unify Egypt and Syria. In 1840, the British Foreign Secretary Lord Palmerston wrote to his ambassador in Istanbul, "You have to convince the Sultan and his entourage that it is high time to open Palestine for the immigration of Jews." The number of Jews in Palestine at that time did not exceed 3,000. At the head of the Jewish community's response to the British initiative was Baron Edmund de Rothschild. He visited Palestine on 4 occasions to explore investment opportunities and spent over 14 million francs to establish 30 Jewish settlements. The most important amongst these was Rishon LeZion, which raised this flag in 1885 while Palestine was still under Ottoman rule. Today, the remains of Baron Rothschild lie in a mausoleum near Haifa, where Israeli children come to learn about a wealthy man who supported Israel over 100 years ago. In 1885, the term Zionism was first coined by the Austrian writer Nathan Birnbaum. The aim of Zionism was settlement in Palestine. The word Zionism is derived from Zion, the name of a hill in Jerusalem. In 1896, the Zionist journalist Theodor Herzl published his book, The Jews' State, written in German. But the Jews of Europe were dreaming of immigrating to America. This is why Dr. Max Nordau, Herzl's right-hand man, sent 2 eminent rabbis to visit Palestine.
they sent back a reply of only one line that read, "The bride is beautiful, but she is married to another man." Nordau understood that Palestine was not, as Herzl said, a land without people, but a land with a people that had Eles, quando enviaram aqueles dois drapeiros judeus para fazer uma visita e analisar o terreno, ele recebeu esta informação que, olha, a noiva é bonita, mas está casada. O que quer dizer? Que existe um povo lá a residir. Não é uma terra que vocês acham que ninguém está. Vai. there for thousands of years. The following year, Nordau and Birnbaum participated under Herzl's leadership in the first Zionist Congress in the Swiss city of Basel. The Congress adopted a program for the establishment of a recognized homeland for the Jewish people in Palestine. Britain reiterated its interest in establishing a Jewish state when its Prime Minister Campbell Bannerman announced that it would be important to establish a strong foreign presence close to the point where the Mediterranean was linked with the Red Sea. He added, "We should install in this region near the Suez Canal a force hostile to the people of the country and friendly to the European country." Então falamos que o Napoleão esticou a mão, mas foi derrotado. Entretanto, eles não cederam. Depois de 40 anos, surgiu outra tentativa, o movimento sionista, outros dizem zionista, quer dizer, eles sempre tiveram aquela ânsia de permanecerem na Palestina, porque a crença deles é que aquela é nossa terra, que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos como herança, mas esqueceram das cláusulas, das condições. Portanto, em 1896, Theodor Herzl foi um jornalista que vivia em Istambul. Istambul era o quê? A capital de onde? Do Império Otomano. Então escreveu um livro com o título A Pátria Judaica. Em 1897 teve lugar o primeiro congresso sionista mundial onde? Na Suíça. Em 1905 foi decidido a criação de um Estado sionista em prováveis lugares. Quer dizer, antes de irem à Palestina, eles estavam a pensar em criar o Estado em outros países, em outros locais, como Uganda. Moçambique também esteve na lista. Alhamdulillah que não vieram. Mas iam ser mortos aqui conosco? Ou não? Então, né? Uganda, Moçambique também esteve dentro, Argentina também esteve dentro. Dizem que Angola também esteve na provável migração. Em 1908, iniciaram com compras de terras e construção de assentamentos. Assentamentos o que são? Assentamentos são... Quem sabe o que é assentamento? São pequenas vilas. Portanto, eles entraram na Palestina e começaram a criar pequenas vilas. Quer dizer, então, os palestinos não sentiram nenhuma ameaça. Entraram de forma devagar. Portanto, iniciaram com compras de terras. E os palestinos vendiam normalmente que, olha, aqui os donos somos nós. Podemos vender terra, mas a maioria sempre seremos nós, os palestinos. Podemos ver a ilustração também disso. In 1907, the British chemist and member of the World Zionist Organization, Chaim Weizmann, visited Palestine for the first time to establish a company in Jaffa to develop the land of Palestine. This was supported by the Rothschilds to systematically purchase lands in Palestine.
Within 3 years, a major deal was struck. The Jewish National Fund bought over 200,000 dunhams in the Marj bin Ammar plain of northern Palestine. The seller was the Lebanese Sursok family, who were living in Europe, who had bought their land from Ottoman officials. The deal provided for the eviction of tens of thousands of farmers then living on the land. The Jewish militia, known as Hashomer, was established to protect the Jewish settlements. The Jews held demonstrations to demand the recognition of Hebrew as an official language under Ottoman rule. The Palestinian pharmacist Najib Nassar published the newspaper Al-Carmel in Haifa to draw attention to the ambitions of the Zionists, saying that the Jewish state would be a poisonous dagger in the heart of the Arabs. Al-Carmel was a small newspaper that Nassar produced together with his wife Sataj Bahai. However, he was victimized by the Turks and was assaulted, harassed and imprisoned. In 1915, a secret memorandum was presented to the British Cabinet under the title The Future of Palestine. This was drafted by Herbert Samuel, the first convinced Zionist to be a minister in the British government. According to his memorandum, it is certain that the time is not ripe to establish an autonomous Jewish state in Palestine. Therefore, Palestine should be placed under a British mandate after the war. Under British rule, facilities would be given to Jewish organisations to purchase land and to found colonies, and Jewish immigration would be given preference. We should place 3 to 4 million European Jews amongst Mohammedans. Samuel's recommendations were taken into account in the secret British-French agreement Sykes-Picot, which was named after its 2 architects, British politician Sir Mark Sykes and the French diplomat François-Georges Picot. It opened the way for the establishment of a Jewish state. Mark Sykes was a close friend of Chaim Weizmann. Before the signing of the Sykes-Picot agreement, the 2 men exchanged correspondence that clearly indicated Sykes' support for the Zionist movement. Just a year later, in 1917, the British Cabinet, headed by British Prime Minister David Lloyd George, pledged to establish a homeland for the Jews in Palestine. The pledge came in the form of a letter from the British Foreign Secretary Arthur Balfour addressed to the Zionist leader Lord Rothschild. 1 month after Balfour's pledge, the Zionist achievement was celebrated at a ceremony in London. Speakers included Lord Rothschild, Herbert Samuel, Mark Sykes and Chaim Weizmann. A few days later, the British Army, commanded by General Edmund Allenby, occupied Jerusalem. Entering the Holy City alongside Allenby was a Jewish military unit established under British auspices. Podemos voltar? Posso? Portanto, surgiu a Primeira Guerra Mundial. Esta Primeira Guerra Mundial teve como objetivo o Reino Unido, a França e a Rússia contra a Alemanha, a Áustria e Hungria. Portanto, o Império Otomano
aliou-se à Alemanha. Perceberam? Esses três estavam de um lado, do outro lado estavam esses dois, Alemanha, Áustria e Hungria, e o Império Otomano aliou-se a esses na Primeira Guerra Mundial, 1914 até 1918. Portanto, esses foram vencidos, foram derrotados. A Alemanha foi derrotada, a Áustria, a Hungria, automaticamente o Império Otomano também perdeu tudo. Caiu. O Império Otomano caiu. E essas duas declarações, esses acordos são super importantes. Declaração Balfour é uma carta que o governo inglês prometeu aos judeus que, olha, se nós ganharmos esta guerra, a Primeira Guerra Mundial, então vocês terão prioridade na Palestina. Estão a perceber? Depois houve esse acordo também, o acordo Sykes-Picot. Esse Sykes-Picot é um acordo entre Inglaterra e França, que, olha, estamos juntos na Primeira Guerra Mundial, não é? Está aqui Reino Unido, depois tem França. Estamos juntos. Entretanto, quando nós ganharmos, aquela terra fica para nós. Estão a perceber? Então, foi este acordo que teve lugar para planejar toda esta maldade que hoje nós vemos. Em 1919 portanto, quando o Império Otomano caiu, a Inglaterra entrou na Palestina, fez um censo, conhece esse censo, né? Em 1919 haviam lá 700 mil palestinos e apenas 70 mil judeus. Estão a ver a diferença? 700 mil, 70 mil, totalmente. Em 1922, a Inglaterra autorizou a migração. Entre 1924 e 1928, consta que aproximadamente há 60 mil migrantes judeus, porque estavam dispersos no mundo, foram até a Palestina. Vou seguir? Portanto, houve uma revolta. Os palestinos perceberam que, olha, aqui querem tomar de nós a terra. Então, houve esta revolta, mas também foi crescendo o número de judeus que emigravam até a Palestina. Those who took part in the revolt to be severely punished. Farhan Assadi was arrested along with a graduate of the American University in Beirut, Fouad Hassan Hijazi from Safad, as well as Atta Ahmed Al-Zir from Hebron and Mohammed Khalil Jamshou, whose pictures could not be found. Here at the Acre Old Prison, Hijazi, Zir and Jamshou were imprisoned. The British sentenced them to death. Arab rulers pled for their sentences to be commuted, but on June the 17th, 1930, the British authorities executed the three men. The graves of the three martyrs still remain in Acre. Their epitaph reads, "At the end of our lives, we make our plea to the rulers of the Arabs and to Muslims all over the world. Do not trust the foreigners. We lived for the Arab cause and we died for it." During the first 10 years of the British Mandate, the number of Jews in Palestine more than tripled to reach 175,000. Zionists all over the world were proud of their achievement. I am here today to ask you, my fellow Zionists, which attitude shall we take? Which of the possible attitudes that we face shall be our own? I would say to England, though I am only an American Jew, what
but an old-time reverencing admirer of Great Britain, I would say to England, if I could, an Arab Palestine is a threat to Great Britain and a menace to the world. A Jewish Palestine is an asset to Great Britain and a blessing to the world. Ladies and gentlemen, the toast is health and long life to the Right Honourable Lloyd George. As Wiseman applauded, Lloyd George strove to continue the transfer of Palestine to the ownership of the Zionists. It is, as your chairman has reminded you, it is nearly 16 years since he recruited me to the Zionist movement. Palestine, barren and malarial swamps, have been converted into happy settlements. Science has been harnessed to waters which had been running wild and waste since the early days of creation. Without vegetation and without life, empty desolation, that is Palestine. This is how Palestine was described in Europe. But this is how the real Palestine was in the 1930s. David Lloyd George, Samuel, Balfour and Churchill were all keen to label the Palestinians Mohammedans, despite the presence of over 100,000 Christians in their midst. In 1933, public protests and rallies intensified in Palestine. Women took part side by side with men. The British authorities cracked down on demonstrations and arrested thousands. Many were killed and wounded. Even Musa Qasim al-Husseini, the former mayor of Jerusalem, at the age of 80, was beaten by British soldiers during a demonstration in Jerusalem. He later died of his injuries. O fluxo de judeus foi crescendo na Palestina. Entretanto, este movimento sionista não queria, numa primeira fase, muitos judeus. Queriam primeiro criar condições para depois receberem. Entretanto, os judeus de todo o mundo estavam a ir à Palestina. Chegavam lá sem nenhum documento e queriam fazer parte daquele país. Portanto, o próprio movimento sionista acabou matando os judeus para diminuir o número. Intelligence operation was taking place. The immigration of Jews to Palestine continued, but the Zionist movement wanted the admission of a larger number than the British were letting in each year. In 1940, the French ship Patria docked near the port of Haifa with 1,800 illegal Jewish immigrants on board. The Zionist movement decided to blow open one side of the ship to compel the British Mandatory Authority to admit the illegal immigrants. More than 260 Jews were killed in this terrorist operation. The Haganah members who placed the bomb disclosed the details of this operation in the late 1950s. Here in New York, in May 1942,
a major development occurred within the Zionist movement. The Zionists held a meeting at the Biltmore Hotel in New York, attended by 600 prominent delegates from Europe and the United States, with the presence of David Ben-Gurion, the head of the Jewish Agency, and chaired by Chaim Weizmann, president of the World Zionist Organization. The Biltmore Declaration underlined American support for the establishment of a Jewish Commonwealth in the whole of Palestine, which would commit itself to back American interests. In 1943, General Patrick Hurley, a former Secretary of War in the American administration, submitted a report to the White House following a visit to Palestine and talks with David Ben-Gurion. In his report, he said, "The Zionist organization in Palestine has committed itself to an enlarged program which would include a sovereign Jewish state which would embrace Palestine and probably eventually Transjordan, the eventual transfer of the Arab population from Palestine to Iraq, Jewish leadership for the entire Middle East in the fields of economic development and control." The following year, the World Jewish Conference held at Atlantic City in the American state of New Jersey discussed the need to compel the British to quit Palestine. It also called for international protection for Jews after the Holocaust in Europe. Jewish Commonwealth inherits Israel. Others Israel means nothing more than justice to the Jew, freedom for the Jew, equality of the Jewish people with all the free peoples of earth. That the real solution of the Jewish problem cannot be brought about unless the Jewish people will be given the right and will be helped by the United Nations to establish Palestine once and for all as its own Jewish commonwealth. This conference appeals to the United Nations to ensure that the general scheme of post-war reconstruction shall include the establishment of Palestine as a free and democratic Jewish commonwealth. In 1945, the US President Harry Truman gave his approval to the immigration of 100,000 Jews to Palestine. Earlier in the year, the Zionist movement had contributed $2 million to his presidential campaign. Always hoping that we'll finally arrive at the peace in the world which we anticipated when we created the United Nations. That's the only... Então acompanhamos que eles sempre foram aliados de americanos e ingleses. E consta que os Estados Unidos da América anualmente entrega 4 bilhões de dólares ao Israel para financiar projetos, para desenvolver aquele país. Por quê? Porque quem está no topo do governo americano, inglês, quem são? São judeus. São judeus. Eu tenho dito que nós, muçulmanos, infelizmente, outra vez o Sheikh Aminuddin também falou sobre isso, é uma realidade. Nós, os muçulmanos, você pode ver, ele pode usar juba, chapéu, tem barba, faz salat. Basta ser dado um pequeno cargo, ele já esquece de tudo. Já esquece de tudo. Não parecia aquele que nós conhecíamos. Ao passo que o judeu é diferente. Os judeus têm sempre em primeiro lugar a minha religião. Em primeiro lugar, a minha religião. Ao passo que nós não. Um pequeno diretor já começa. Já não quer se identificar com o Islã. É por isso que nós não vamos para a frente. No governo, temos pessoas com nomes de muçulmanos. Mas quando você pergunta, irmão, peço essa ajuda, peço aquela ajuda, não, eu não posso me identificar. E depois quem mandou estudar a esses muçulmanos? Foi a Igreja Católica que financiou, que pagou. E nós, quando dizemos, olha, vamos financiar pessoas para estudarem, não, tem que estudar só o Corão. Não é assim. O Islã é uma religião de Iqra, ler tudo que é benéfico. Allah... Talvez interromper, porque o que está acontecendo, por exemplo, algo
algumas instituições. Quando estava ali no ensino, né? Então o irmão disse para ele ter aqueles bailes de marcas. Mas eles normalmente são Shia. Então eles patrocinam aquele dinheiro ali, assim. Chama aqueles trabalhos deles que nós conhecemos. Ok. Então, isso aí. Então, este é um desafio para nós. Vamos progredir, sim, mas a nossa identidade é sempre o Islã. O Islã vem em primeiro lugar. Às vezes você consegue aquele cargo por causa do Islã. Você entrou lá por causa do Islã, mas quando entra, manda embora, chuta. A primeira coisa que você chuta é o Islã. Não pode ser, isso é injustiça. É por isso que estamos onde nós estamos. Vocês viram o esforço que os judeus fizeram. Onde estavam? Todos os dispersos. Eles foram criando ligações com as potências. Estados Unidos entraram. No Império Britânico, Inglaterra, entraram. Estavam no topo. Portanto, as decisões todas... Hoje nós temos quantos deputados nossos no Parlamento? Como é que vai passar o que nós queremos? Se nós não mandamos ninguém estudar, os muçulmanos também que estão lá, muitos só têm nome. E não querem nada com isso. Não. Portanto, nós temos que ver onde é que estamos a errar para Allah subhanahu wa ta'ala tirar-nos desta situação. Portanto, depois de muito esforço, surgiu já a divisão da Palestina. Vamos dividir a Palestina em duas partes. Uma parte para os judeus e outra parte para os palestinos. Para os palestinos. Atenção que nós não podemos dizer para os muçulmanos. Porque ali na Palestina tem muitos cristãos e tem uma pequena minoria de judeus. Portanto, a Palestina, existem lá cristãos. Agora, com esses bombardeios, cristãos também estão a ser mortos. Cristãos estão a ser mortos. E passou fotos e vídeos. Portanto, é terra deles. Nós temos que deixar a eles com a terra deles. Então, em 1947, fizeram muito esforço. ONU deve nos dar a terra, até que conseguiram. Podemos ver. To thank the Assembly of the United Nations for granting the Jewish Agency for Palestine a hearing. When we speak of a Jewish state, we do not have in mind any racial state or any theocratic state, but that is to be based upon full equality and rights for all inhabitants without distinction of religion or race and without domination or subjugation. The UN General Assembly held a session on November the 29th, 1947, with the sole task of adjudicating on the partition of Palestine. However, the United Nations resolution granted them half of Palestine. It deliberately omitted the word Palestine from its text and made the establishment of an Arab state impossible, since Jaffa was cut off from the rest of the state and Gaza was separated from its agricultural areas. This was the draft resolution presented for voting. The resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Arab papers listed the countries that supported the UN partition plan. Arabs demonstrated against the resolution. After the partition resolution, Britain announced that it was to end its mandate in Palestine on May the 15th of the following year, 1948. The Arab League decided to prepare the Palestinians for an armed struggle by training 3,000 volunteers in Syria. Speaking in the town of Ali in Lebanon, the Mufti Amin al-Husseini announced, Arab countries will take upon themselves the liberation of Palestine. Palestinians began to organize local committees for self-defense. By the end of 1947, they sent groups to Damascus, Beirut and Cairo to acquire weapons and get military training. By the beginning of 1948, and despite the presence of the British authorities in Palestine, the Jewish Agency was in practice in military and administrative control of Palestine. The Jewish Haganah
became an army with 35,000 soldiers plus 10,000 more in commando units, Palmach, Urga and Sterngangs. On the other side, only 2,500 Palestinian revolutionary fighters remained after the British authorities smashed the Palestinian revolutions, as well as 4,000 Arab and Palestinian volunteers, known as the Rescue Army. They came into Palestine in groups, led by Fawzi al-Kawakaji. In other words, up to May the 15th, 1948, each Palestinian or Arab fighter with his crude weapon had to face 6 well-trained Jews equipped with up-to-date arms, including an air force. When Britain's general officer commanding in Palestine, General John Darcy, was asked about the military situation after the pullout of the British forces, he said the Haganah would take over all Palestine. They could hold it against the entire Arab world. In the beginning of 1948, there were 2 bombings, one after the other. The first was a car bomb, which destroyed the old Ottoman government house in Jaffa, the Soraya, killing 26. And the second bomb in Jerusalem blew up the Semiramis Hotel, killing 20 Palestinians. At the Middle East Centre at Oxford University, we found an important document. In this letter, dated January the 6th, 1948, the British High Commissioner for Palestine sent a letter to David Ben-Gurion, inquiring whether the Haganah had been responsible for the blowing up of the Semiramis Hotel. 2 days later, Ben-Gurion, who signed himself Your Excellency's obedient servant, sent a reply on the letterhead of the Jewish Agency for Palestine. He admitted that the Haganah was responsible for the explosion. Portanto, em 1900, o homem da câmara não está. Em 1947, eles conseguiram dividir o país e disseram que nós queremos apenas a paz. Portanto, com esta declaração, claro, os palestinos revoltaram-se. Como vocês querem dividir o nosso país? Portanto, defenderam-se e o Israel atacou e tomou ainda mais territórios. O Israel, como é que foi crescendo? Com essas guerras. Agora, é provável que eles tomem conta do Gaza. Estão a atacar o Gaza, querem terminar com tudo. É possível também que incluam Gaza daqui a 5 anos, ou daqui a 2 ou 1 ano, vai ser olhado como território Israel. Eles conseguiram tudo desta forma. É melhor sentar aqui próximo, Ismael. Já vamos virar. Portanto, foi desta forma que eles conseguiram estabelecer aquele Estado injusto que apenas semeia a corrupção. Portanto, quando foi proclamada a independência, houve aquelas pequenas guerrilhas, aqueles pequenos movimentos no sentido de defender, mas não teve nenhum sucesso. Portanto, eles foram vivendo, até que temos a guerra dos 6 dias. Já ouviram falar da guerra dos 6 dias? Eles chamam a guerra do milagre. Para nós, Badr foi milagre, não é? Para os judeus, a guerra dos 6 dias é classificada como milagre. Quem pode ler para nós? A guerra foi lançada por Israel em reação aos movimentos das tropas egípcias. Após o bloqueio do Estreito de Tirana aos navios israelenses
pelo Egito, em 23 de maio de 1967, os israelenses haviam anunciado anteriormente que considerariam este ato como um casus belli. Na noite do primeiro dia da guerra, metade da força aérea árabe fora destruída. Na noite do sexto dia, os exércitos egípcio, sírio e jordaniano estavam derrotados. Os tanques do exército israelense empurraram seus adversários em todas as frentes. Em menos de uma semana, o Estado judeu triplicou seu domínio territorial. O Egito perdeu a faixa de Gaza e a península do Sinai. A Síria foi amputada das colinas de Golã e a Jordânia, do Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Ainda mais simbólico do que a derrota árabe foi a captura da cidade velha de Jerusalém. Mashallah, jazakallah khairan. Então, nesta guerra de 6 dias, os árabes todos uniram-se. Egípcios, sírios, com apoio da Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein. Entretanto, todos eles foram derrotados. Como é possível Israel sozinho? Derrotou todos esses países. Alguém tem resposta? Eu acho que esta raça tem que ser eliminada. Porque não temos como, porque eles... Então é o segundo Hitler. Sim, porque eles conseguem, como posso dizer, monitorar todo, quer dizer, controlar todo mundo. Não sei qual é a estratégia que eles usam. Pelo menos nós aqui em Moçambique e África, não temos a mínima ideia do que eles são. Somente só ouve as bagunças que eles fazem lá no outro país. Os bancos todos, esse sistema de usura, juro, foi implementado por eles. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala fala que eles comem muito. Akaluna lis-suht. Akaluna lis-suht. Portanto, outra resposta que eu encontrei, atenção, voltando um pouco atrás, quem que concedeu o território ao Israel? Inglaterra. E dizem que do lado dos muçulmanos, os comandantes eram ingleses. Perceberam? Inglaterra está com Israel e do lado dos muçulmanos, os comandantes também são ingleses. Como é possível? Estão a perceber? Porque houve a derrota. Tudo. Coisas que nós não percebemos como é possível acontecer. Mas quando nós deixamos o nosso Islã de lado... Peço para falar lá fora, quem quer falar ao telefone? Então, quando nós deixamos o nosso Islã de fora, começamos a fazer coisas feias. E Allah subhanahu wa ta'ala deixou para nós bonitas instruções. Se nós seguíssemos, estaríamos lá no topo. Como os companheiros radiyallahu anhum estiveram no topo e conquistaram todos esses países que nós hoje vemos. Só para finalizar, aquilo foi em 1967. Em 1973, houve também esta batalha que é conhecida como Yom Kippur. Era um dia sagrado para o povo de Israel, ou os judeus. Porque chamar aqueles de povo de Israel não é correto também. Não são filhos de Israel aqueles. Então, no Yom Kippur é um dia sagrado para eles, que não trabalhavam, estavam apenas a rezar, a fazer as suas rezas. O Egito e a Síria queriam resgatar aquela honra que perderam na guerra dos 6 dias. Então, voltaram a atacar, de surpresa. Em 1973, o Egito e a Síria atacaram de
surpresa. Mas o que aconteceu? Eles estavam a perder, os judeus. Quem entrou? Estados Unidos. Entrou para ajudar. Entrou para ajudar. E depois a guerra terminou e entraram em acordos. Depois temos a primeira intifada. Intifada, eles chamam assim, intifada é como uma revolução. Revolta popular. Em 1987, 93, os palestinos revoltaram-se, que olha, esta é a nossa terra. No ano 2000 houve segunda intifada, quando o Ariel Sharon, conhecem Ariel Sharon? Ouviram? Como morreu este? Foi o primeiro-ministro. Permaneceu anos em coma. Depois desligaram a máquina e permaneceu e matou muito palestinos. Que Allah tome conta dele. Portanto, esse Ariel Sharon visitou o Al-Quds. Então, os palestinos ficaram zangados e levantou esta segunda intifada. Não queres filmar? Não é melhor para as pessoas melhor perceberem? Em 2006, houve a guerra do Líbano com Hezbollah. Hezbollah que, lembra-se? Permaneceu 34 dias. E sempre a ONU vem e diz, parou, vamos parar. Agora não estão a conseguir. A ONU agora não está a conseguir. Portanto, permaneceu 34 dias. Em 2008 a 2014, houve também esses 3 ataques. Em 2008, durou 22 dias. Em 2012, durou 8 dias. 2014, 50 dias. O próximo agora, na história que vem, é o quê? É 2023. Não sei quantos dias permanecerá. Mas em todas essas guerras, o número de palestinos que morreu foi muito grande. Foi muito grande. Porque o maior objetivo dos judeus qual é? É de exterminar com a raça. Eles querem apagar do mapa. É por isso que às vezes, quando existe aquela teoria que, olha, eles que simulam o ataque para depois atacar. Esta teoria faz sentido. Em algum momento faz sentido. Porque dizem que o Hamas foi e matou quantas pessoas? Vamos lá, 300, 400 pessoas. Depois eles, para retaliarem, agora estamos em quantos números? Milhares, 3, 4 mil, 5 crianças já morrerem. E eles até chamam esses palestinos, esses árabes de animais. São animais. São animais, esses não têm direito de viver. São assim que são classificados. E é por isso que aqui nós perguntamos como é que eles não sentem matar uma criança. Porque aquilo faz parte da crença deles disturpada ou deturpada. Que olha, esses aqui são animais e não têm direito de viver e devem ser mortos. Portanto, caros irmãos, isto foi de forma resumida. Esses vídeos que nós colocamos cá são de 3, 4 horas que nós tivemos que fazer recortes para não cansar a vocês. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite de todos nós. E assim terminamos. Espero que tenham aproveitado para transmitir para os vossos familiares, nos vossos masajid, e que Allah subhanahu wa ta'ala aceite de nós. Não guardem convosco esta informação, transmitam para os outros, para que possamos mostrar ao mundo a real face deste povo. Porque as pessoas hoje só olham que, olha, não, o Hamas que iniciou, então eles estão a defender-se, que esses são terroristas. Eles não veem como tudo iniciou. Aquela terra não é deles. Aquela terra não é deles. Quando chegaram já haviam pessoas lá que foram tiradas das suas casas, das suas terras. Portanto, estão a reivindicar. São injustiçados que querem as suas propriedades de volta. Portanto, resumidamente, é isso que aconteceu desde o princípio até o fim. Que Allah subhanahu wa ta'ala mostrar um pouco de como se relação. Tem aquele que a gente não concordamos.
Não tenho a foto. Inshallah, na próxima ocasião. Mas é uma cúpula super normal. Não tem nenhuma cor. É mesmo chumbo, ferro. É Al-Masjid Al-Aqsa. E eles não mostram assim tanto Al-Masjid Al-Aqsa. Não sei qual é o motivo. Talvez são aquelas teorias que foram cá mencionadas. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Sugestão. Aqui, está aqui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Primeiro é agradecer esse esforço feito pelo Sheikh. Não é fácil, de facto, investigar uma história tão esquecida. E hoje aqui estamos a ver a essência, de facto, de Palestina, quem são os proprietários. E é lamentável, de facto, é lamentável. E encorajar que faça mais, inshallah. Pelo menos se fosse uma coisa mensalmente, né? Para não que seja uma vez, 2 horas de tempo, é muito. A quem leva água na caneca não é aquele que não tem. Assim, viemos buscar muito ingrediente. E a base é aquilo que o Sheikh disse, que o problema é que nós só estamos estacanados, apesar de sabermos que a vitória sai do conhecimento. Nós fomos convidados uma vez a um almoço com os irmãos da Turquia, lá em Massankane. Há uma palavra que não me esqueço. Eles disseram, quando chegaram aqui, viram que Moçambique está apagado na educação. Por isso nós estamos a fazer as escolas para ajudar os filhos dos pobres. Porque aqui não há estudo. E os muçulmanos estão aí, só com lojas abertas. Mas vocês um dia vão ser tomados. Fomos convidados com o Conselho Islâmico para almoçar com ele. E isso até hoje eu não esqueço. É essa situação que estamos a agradecer em nome de imamos, né? Que Allah o preserve sempre. Inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Também o agradecimento já foi feito. Mas eu tenho uma questão que chama uma trabalha que não consegui perceber bem. Não consigo raciocinar melhor. A Lucia mostrou, pelo menos na última parte, que na altura havia o Egito, havia a Jordânia, é isso, havia a Síria, que se juntavam e iam de alguma maneira, quer dizer, ainda que não conseguissem ganhar, mas pelo menos iam para lá. Qual é a situação atual, nessa perspectiva, do mundo árabe, em relação a esta questão? Eu estou muito preocupado. Quando eu escuto, não consigo perceber. Há dias eu ouvi que aquela Liga Árabe estava reunida, não sei o que, emitir comunicados, não sei o que, mas numa situação em que aqueles estão a bombardear todos os dias, estão a matar pessoas, qual é o valor de comunicado nessas pessoas? Então eu queria, talvez na próxima, pode não ser hoje, na próxima, eu também explorasse um pouco para não dizer, por que os árabes pensam em relação a este? Tento já exemplo daquele que eles fizeram no tempo, o Egito, Jordânia e Síria. Mais ou menos. Não sei se fiz perceber a questão. Sim, assalamu alaikum. Ficar de pé. Eu não tenho muito a dizer, só ressalvar aquela minha opinião, dizer que os judeus, eu pelo menos nasci agora, mas pelo que eu ouço dos judeus, é que eles conseguem fundar Estados Unidos, conseguem fundar Inglaterra e movimentar esses países até os líderes. Então, e conseguir influenciar as suas guerras. Então, nesse sentido, é difícil num país que as pessoas acabam de aprender o Islã, colocar o Islã como deve ser. Por quê? Porque por cima tem uma força política muito intensiva. Então, eu acho que nos nossos países tínhamos que tomar atenção, quer dizer, tentar ver qual é a pessoa que está a entrar no nosso país. Né? Então, prestar atenção. Além disso, não admitir
não admitir nenhum judeu. Quer dizer, desde que seja judeu, para mim, a minha maneira de ver, tinha que ser isolado, tinha que ser, portanto, quer dizer, como posso dizer? Tinha que ser morto, né? Então, sim, por quê? Aquilo que acompanhamos, eu acompanhei que o rei da Arábia Saudita, Bin Salman, ele está de acordo com aquilo que está a acontecer lá, né? Então, ele disse que, porque aquilo que está a acontecer lá é que nem, portanto, o Beit el-Maqdas é que nem uma mesquita que está aonde? Em África, né? Aquilo que falamos aqui, aquilo que o Corão está a dizer, subhanallah, asra Leila min al-Masjid al-Haram, não sei o quê. Então, aquilo tudo, portanto, não é nada. Então, eu acho que esta raça aqui tinha que ser eliminada no mundo. Sim, tinha que ser apagada, apagar mesmo, não existir. Não sei como é que é, mas pronto. Eles são muito ricos, eles conseguem influenciar as pessoas por causa disso. Ok, assalamu alaikum. É tudo, inshallah. Não esqueçam do TPC. Inshallah. Sim? Inshallah. E vamos tentar mensalmente termos essas sentadas. Eu acho que é importante. Troca de experiência. Estarmos juntos também. É uma boa oportunidade. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.